Aí a grande pergunta é como é que o Brasil se tornou dependente dos Estados Unidos para o uso de GPS? O Brasil, assim como muitos países, se tornou dependente do sistema de posicionamento global dos Estados Unidos devido à dominância, obviamente, tecnológica e à ampla adoção global dessa tecnologia. A seguir, eu vou explicar então para vocês como é que essa dependência aconteceu. O GPS, todo mundo que conhece meu trabalho sabe, foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa americano no final dos anos 60, inicialmente para fins bélicos, mas foi liberado para uso civil durante os anos 80. Só que no Brasil, só nos anos 2000 que ele começou a ser liberado só para transporte de cargas de grande valor. Agora, por ser o primeiro sistema de navegação por satélite amplamente disponível, o GPS rapidamente se tornou um padrão global para a famosa geolocalização. E isso passou a ser usado amplamente na navegação, não no transporte, mas também, preste atenção, na aviação, na agricultura, na logística e até em dispositivos pessoais, como os smartphones. O Brasil, apesar de possuir uma indústria aeroespacial e tecnológica em desenvolvimento, o Brasil nunca investiu significativamente no sistema próprio de navegação por satélite. Então, por que ele não fez isso? Obviamente, criar um sistema de GPS existe investimentos bilionários em satélites, em infraestrutura terrestre, manutenção, além de uma completa expertise técnica altamente especializada. Esses fatores, então, levaram o Brasil a preferir adotar o GPS norte-americano como uma solução já pronta, mais acessível e já estabelecida. E essa dependência do sistema americano se aprofundou com a integração do GPS em setores estratégicos da nossa economia. Na agricultura, por exemplo, o GPS é essencial para a técnica de agricultura de precisão, que é amplamente usada no agronegócio, que é um dos pilares. Agronegócio, obviamente, claro, é um dos pilares da nossa economia. Se você atrapalha o GPS, você atrapalha o agronegócio. Se atrapalha o agronegócio, você arrebenta o Brasil. Na aviação e no transporte marítimo, o GPS é indispensável para a navegação segura, né? A falta de um sistema alternativo nacional ou regional reforçou a nossa dependência do sistema americano. Então, a popularização desses dispositivos, como smartphones e sistemas de navegação para veículos particulares, né, para os nossos carros do dia a dia, majoritariamente fabricados ali por empresas estrangeiras, também consolida o uso do GPS no Brasil. Esses dispositivos são projetados para operar com o GPS americano, né, e mais recentemente com outros sistemas, mas sem adaptação ali para sistemas locais inexistentes. Então, o GPS, ele, sendo controlado pelos Estados Unidos, que podem, em teoria, limitar ou desativar o acesso em situações extremas, como conflitos, isso pode trazer vários problemas para nós, obviamente. Embora o Brasil tenha buscado maior autonomia em outras áreas, como a área de defesa e a área de comunicação, a ausência de um sistema próprio de navegação por satélite mantém a gente numa dependência ali que pode trazer problemas estratégicos. Existem outros sistemas, mas a adoção no Brasil é limitada porque exigiria adaptações tecnológicas e acordos internacionais mais complexos, tá? O Brasil tem explorado parcerias e tecnologias para tentar diminuir essa dependência com a participação em programas internacionais, como o europeu, o russo ou o chinês. No entanto, esses esforços ainda estão em estágios iniciais, eles não substituem a infraestrutura do GPS no curto e no médio prazo. Então, a dependência do Brasil ao GPS americano resulta numa combinação de fatores, né? Liderança tecnológica americana, falta de investimento num sistema nacional, a integração já total do GPS em sistemas econômicos ali cruciais e a adoção também global nas tecnologias que são baseadas nesse tipo de sistema. Obviamente, para reduzir essa dependência, a gente precisaria investir pesadamente em infraestrutura própria ou parcerias internacionais, mas é claro, os custos e os desafios técnicos disso tornam aí uma tarefa complexa, feita mais a longo prazo, ok? Meus amigos, antes da gente explicar então, né, agora você entendeu como a Argentina se deu mal quando ficou dependente da tecnologia britânica. Você já entendeu por que o Brasil depende do GPS norte-americano. Você entendeu que os Estados Unidos, se quiserem, pode desligar esse serviço para nós e gerar um enorme problema. Agora, a pergunta que eu vou fazer agora é: que tipo de problema poderia ser gerado para nós se os americanos desligassem o serviço de GPS ou parassem de fornecer serviço de GPS para nós, ok? Vocês não têm ideia do tamanho do impacto. Lembrando, já está circulando essa ideia lá nos Estados Unidos que eles podem, para tentar pressionar o Brasil, desligar ou parar de fornecer esse serviço. Que tipo de problema traria para nós? Então, a pergunta que a gente faz nesse momento é a seguinte:
Quais seriam os impactos no Brasil se os Estados Unidos desligassem o serviço de GPS que eles fornecem para nós? Meus amigos, os impactos seriam gigantescos, seriam enormes. Por exemplo, na área da economia, na agricultura, geralmente a gente pensa que GPS vai atrapalhar o quê? Eu andar de carro na rua. Espera aí, meus amigos. O agronegócio brasileiro, que eu repito, é um dos pilares da nossa economia, responsável por 25% do nosso PIB, é coisa pra caramba. Um quarto do nosso PIB, PIB é o produto interno bruto, PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país por um ano. Um quarto dos nossos bens e serviços produzidos por ano vem do agronegócio. E o agronegócio é dependente do GPS, principalmente na área de agricultura de precisão. Isso envolve mapeamento do solo, aplicação variável dos insumos e monitoramento das colheitas via satélite. Uma interrupção poderia causar perdas de bilhões de dólares, especialmente durante a safra de plantio, que é entre abril e maio. Pelo menos a gente já passou dessa fase. Isso traria reduções enormes na produtividade de culturas como soja, como milho e como o algodão. Alguns estudos estimam que uma interrupção, por exemplo, de 30 dias poderia gerar perdas de até 45 bilhões de dólares no setor agrícola. E no Brasil, isso afetaria diretamente instituições como a Embrapa, que usa imagem de satélite para estimativa de safra e para precificar as commodities, ok? Então, olha o tamanho do problema que a gente está cogitando aí. Agora, meus amigos, você pensa que ficar sem GPS ia te atrapalhar a andar de carro na rua. E os aviões, amigos? E os aviões? E os navios? E os veículos terrestres? Causa imediato. Se de repente a gente perde o serviço de GPS, aeroportos poderiam suspender suas operações de precisão. Isso poderia causar não só atrasos, mas colisões. Portos como os de Santos, que são cruciais para a exportação, poderiam ver interrupções em operações marítimas, com perdas estimadas em até 14 bilhões de dólares em 30 dias para o setor marítimo global, adaptado ao contexto brasileiro de dependência das suas exportações agrícolas. Agora o trânsito urbano, né? Aplicativos aí que a gente usa, isso parando de funcionar direito aí, tendo problema. Você aumenta engarrafamento, você pode ter caos no trânsito, né, colisões. Já há relatos de instabilidade de GPS no Brasil devido a fenômenos ionosféricos, mas um desligamento total agravaria muito isso.